pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jaqueline, sejam todos muito bem-vindos ao Interface. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre particionamento de disco. Na verdade, a gente vai finalizar esse assunto falando sobre uma questão bastante importante, que é escolher ali qual é o tamanho específico que você quer para cada particionamento, né? Para cada barra que a gente ali diferenciar. Então vamos lá? Vamos começar? Pessoal, para adiantar aqui um pouco as coisas, eu já fiz a maioria da parte das configurações aqui da instalação do sistema operacional. Eu vou estar utilizando aqui o Debian, mas lembrando que é a mesma questão para distribuições que são derivadas do Debian, então Ubuntu, Mint, etc. Você vai realizar quase a mesma atividade, mas também não diferencia de outras distribuições, o conceito é o mesmo. Inclusive, se você não sabe praticamente nada ali sobre questão de particionamento de disco ou como fazer particionamento de discos de outras formas, eu tenho uma playlist aqui completa que eu explico para vocês como vocês podem realizar esse particionamento de disco. Como eu falei, neste caso, eu tenho um disco aqui que eu adicionei de 20 GB e eu quero colocar, de certa forma, para que esse disco específico ele tenha 3 divisões. Ele tem o barra home, o barra tmp e o barra var, né? E além da partição da swap. Nisso, eu quero especificar qual o tamanho que eu quero para cada uma dessas partições. Eu quero dizer qual é o tamanho que vai ficar para uma, qual é o tamanho que vai ficar para outra. Eu já fiz um vídeo explicando como você pode fazer esse mesmo particionamento, só que o próprio sistema operacional ele vai fazer essa configuração automática para você de qual tamanho ele vai deixar para cada coisa. Mas vamos imaginar que neste caso você queira um tamanho menor para o barra home e um tamanho maior para o seu barra var. Como que você pode fazer isso direto na configuração ali do seu sistema operacional, né, do seu Linux, utilizando aqui o Debian? Então, para isso, o que a gente vai fazer quando a gente chegar nessa parte de particionamento de disco? Inclusive, se você não entende nada ali ou não sabe como fazer essa instalação e configuração do Debian, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição que eu explico passo a passo de como você pode fazer a instalação, tá, desse sistema operacional, dessa distribuição aqui do Linux, tá? Bom, chegando nessa parte, a gente vai escolher aqui a opção manual, tá? Escolhendo a opção manual, ele vai mostrar pra gente o que a gente pode fazer. E ele já mostra aqui pra gente que ele tem aqui um SDA, tá? E esse SDA tem um tamanho de 21.5 GB. Se a gente selecionar ele e der um Enter, a gente vai criar uma nova tabela de partição. E é isso que a gente quer fazer. Então, a gente dá um sim aqui. E aí, a gente vai conseguir criar a nossa tabela de partição e ele vai mostrar pra gente que a gente tem 21.5 GB de espaço livre e agora a gente vai alocar para realizar esse particionamento de disco. Selecionando esse espaço vazio, a gente vai criar uma nova partição e a gente vai definir aqui nesses 20 GB que eu quero 10 GB de alguma coisa. Ele vai ser aqui a primária, tá? Sempre a primária vai ser o barra, então eu vou colocar aqui que a primária, ele vai perguntar sobre a localização para essa nova partição, é o início, e ele vai ser aqui do ponto de montagem do barra, tudo certo. A gente vai finalizar essa configuração e ele vai mostrar pra gente que sobrou 11.5 GB de espaço livre. Selecionando essa nova partição aqui, a gente vai criar essa nova partição. Vamos supor que eu quero aqui... vou colocar 5 GB aqui, na verdade 5 GB, pra gente criar uma partição lógica, tá? De início. E essa partição aqui vai ser, por exemplo, deixa eu voltar que eu fui muito rápido, desculpa. Você voltar aqui, a gente vai no ponto de montagem, a gente vai selecionar e a gente quer desses 5 GB, a gente deixar o barra tmp, tá? Vamos finalizar. Sobrou mais 6 GB, né? 6 GB e meio. Vamos selecionar aqui, vamos criar uma nova tabela. Vou deixar aqui vou colocar mais 5 GB aqui, vai ser uma partição lógica de início e ela vai ser aqui o meu barra var e vou finalizar aqui. Como sobrou só 1 GB, a gente vai fazer o seguinte: nesse barra que é a partição primária, a gente vai resolver ele da seguinte forma: a gente vai excluir essa partição pra gente aumentar aqui, tá? Ele sobrou um espaço livre.
Vou criar uma nova partição e essa partição vai ter 5 GB também, tá? Vamos deixar 5 GB. Primária, início e ao barra. Finalizou, ele volta aqui, aí a gente tem agora 5 GB pro barra, 5 GB pro barra TMP, 5 GB pro barra var, e eu quero nesse espaço livre aqui, que sobrou mais 5 GB, na verdade eu vou deixar um pouquinho menos, vamos deixar aqui 2 GB. 2 GB, ele vai ser uma partição lógica de início, a gente vai deixar pro barra home, tá? E, por fim, a gente tem mais um espaço aqui de 3 GB. Vamos pegar esse barra var aqui, vamos colocar ele 8 GB. Vamos excluir a partição. Acessar esse de 3 GB aqui de espaço livre, na verdade desse de 6 GB. Criar uma nova partição. Vamos criar um de 8 GB, será que dá? Lógica, início, e vai ser o meu barra var. Vamos finalizar. Ele sobrou aqui um de 3 GB. O que a gente vai fazer aqui? Também criar uma nova partição, 3 GB. Nesse caso aqui, ao invés de a gente pegar esses 3 GB e colocar para algum outro ponto de montagem, por exemplo, qualquer um desses pontos de montagem que estão descritos, a gente vai voltar e vai escolher aqui usar como. E aqui a gente vai escolher a swap, tá? E aí ele vai escolher só a swap, ele não vai precisar realizar nenhuma outra configuração. A gente vai selecionar aqui finalizar. E agora nós temos, tá? A partição primária, que é o barra, de 5 GB. A partição lógica, que é o barra home, de 2 GB. A swap de 3 GB, que nem precisaria estar desse tamanho inteiro, tá? Poderia ter 1 GB só, depende da configuração. Lembrando que quanto mais memória RAM, menos swap, tá? Como eu tenho só pouquinho de memória RAM, né? Eu só tenho 20 GB de disco físico, mas eu tenho um pouquinho só de memória RAM, então não tem problema. Tenho 5 GB do meu barra TMP e tenho 6,5 do meu barra var, tá? Então, ele pegou, ele montou tudo bonitinho. Ele ficou numa ordem diferente, porque eu fiz isso nessa ordem, eu poderia apagar tudo de novo, refazer tudo de novo, não tem problema, tá? Mas a gente vai deixar assim, que também não tem problema. Vamos finalizar o particionamento, ele vai mostrar aqui pra gente, olha, ficou da seguinte forma, você vai estar utilizando um SDA, e com o SDA você vai conseguir ter essas partições, né, que é pro barra home, pro barra TMP, pro barra var e para a swap, tá? Eu consigo fazer as mudanças no disco, e a gente vai deixar com que ele faça essas mudanças no disco. Bom, pessoal, eu já tô com o meu sistema operacional aqui instalado, configurado da forma que a gente configurou o particionamento de disco. Se eu acessar aqui e der um df-h, ele vai estar da forma que a gente fez lá, né? Então, a gente tem um barra var de 6 GB, a gente tem um barra TMP de 5 GB, um barra home de 2 GB e o barra com 5 GB também, tá? Então, a gente consegue verificar. E se eu der um top, ele consegue mostrar aqui pra gente, deixa eu só ver aqui a swap, ó. A swap, ela tem 3 GB, do jeito que a gente deixou lá configurado bonitinho. No entanto, a gente consegue também fazer esse particionamento de disco de uma forma diferente. Então, vou mostrar para vocês como que vocês também podem realizar esse particionamento de disco. Para que vocês consigam fazer esse outro particionamento de disco, a gente vai criar uma nova VM, tá? Estou utilizando aqui o VirtualBox, então você vai criar essa nova VM. Eu vou pular um pouquinho esse processo, mas se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição para que você possa conferir. Para esse novo processo, então, de você realizar o particionamento do disco, você precisa criar sua nova máquina virtual e vir aqui em armazenamento, né? Configurações, armazenamento, e a gente vai adicionar um novo disco. Vamos criar aqui um novo disco, ele vai ser VDI mesmo. Pode ser um novo disco de 20 GB. Vamos escolher ele aqui. Eu já adicionei, tá? Então, eu tenho um disco aqui bonitinho, né? Então, o 01 e o 01-1.
Vou dar um OK. Então, eu só fiz uma coisa errada, pessoal. Eu tinha que colocar aqui no SATA, tá? Então, eu movi o disco que tava aqui pra baixo, tá? Então, agora tá tudo certo. Então, OK. Vamos iniciar aqui. Eu vou pular aqui pra vocês toda essa parte da instalação, tá? A gente vai direto pro particionamento de disco também. Bom, pessoal, eu já tô aqui na parte do particionamento de disco dessa nova VM que a gente colocou. Lembrando que nessa nova VM a gente adicionou 2 discos, um disco ele já vem, né, ali por padrão, e a gente adicionou mais um. Os 2 discos são de 20 GB. Então, a gente vai aqui em manual também. E aqui ele vai mostrar pra gente que temos 2 discos, tá? Um chamado SDA e um chamado SDB. O SDA, por padrão, ele é sempre considerado o disco principal e é onde a gente vai deixar o nosso barra, mas a gente também vai fazer algumas outras questões, né? Nesse SDA, a gente pode deixar o barra e, consequentemente, fazer o particionamento de disco pro barra var, barra TMP, barra home, enfim, qualquer outro particionamento. Mas a gente também pode adicionar discos e realizar esse particionamento pelos discos que é aqui que a gente adicionou. Só que nesse caso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar o barra home e barra TMP no SDA e o barra var, que geralmente é o que é mais utilizado, a gente vai deixar no SDB. Então, o que a gente vai fazer? Vamos selecionar aqui o SDB, vamos criar uma nova tabela de partição. Vamos selecionar o SDA também, criar uma nova tabela de partição, e ele ficou aqui com os espaços livres, tá? Para o SDB, que é essa informação aqui de baixo, de 21.5 GB, a gente vai selecionar, vai criar uma nova partição, vai ser esse valor inteiro, tá? De 21.5 GB. Ele vai ser uma partição lógica, tá? E ele vai ser aqui o nosso barra var, tá? Vamos finalizar. Beleza, já tá configurado, tá tudo bonitinho. Vamos para o SDA agora, tá? O SDA também é de 21.5 GB, mas a gente vai realizar algumas coisas a mais. Então, vamos selecionar a partição livre, vamos criar uma nova partição, vamos criar aqui de 10 GB primária, início, pro barra. Vamos criar uma nova partição aqui de 5 GB, lógica, início, pro barra home. Vou criar uma nova aqui também. Vamos deixar aqui 5 GB, lógica, início, pro barra TMP. Vamos finalizar. E ele sobrou 1,5 GB, vamos deixar isso aqui para swap, tá? Então, seleciona uma nova tabela de partição, 1,5 GB. Lógica, como que a gente vai utilizar, vai ser uma swap, tá? Que vai ser ali a área de troca. É legal aqui nesse momento que a gente consegue escolher, é que a gente pode escolher se ele vai ser XT4, XT3, vai ser um FAT16, FAT32, vai ser um volume físico LVM, então aqui a gente consegue também fazer as configurações que a gente deseja, tá? Mas vamos utilizar para swap. Vamos finalizar e ele ficou assim, né? Agora ele ficou mais organizado do que daquela outra vez, tá? Então, eu tenho o barra home, barra TMP, a swap aqui e o nosso barra var que ficou enorme, tá? Vamos finalizar aqui, ele vai mostrar pra gente, olha, que ficou então, o SDA ali a gente tem 1, 2, 3, 4 partições e o SDB a gente só tem uma única partição. Vamos escrever aqui as mudanças no disco. Vou deixar ele fazer a instalação e quando estiver pronto, eu trago aqui para vocês para que vocês possam verificar. Bom, pessoal, a instalação terminou. Vamos acessar aqui. Se eu der um DF-H aqui também, ele mostra pra gente, ó. Então, no nosso barra aqui, ele tem 10 GB, tá? No barra home, ele tem 5 GB. No barra var, ele tem 20 GB, tá? E no barra TMP ele tem 5 GB. Então, essa é uma das formas que você pode realizar para você ter o seu particionamento de disco. Se você rodar também o comando lsblk, ele vai mostrar aqui todo o particionamento que a gente fez lá.
Então ele mostra ali qual que é o barra, qual que é o barra home, o barra TMP, qual que é a swap e também o SDB, tá? Então é interessante a gente fazer assim pra gente deixar esse particionamento de disco mais ali bonitinho, certinho, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês consigam reproduzir. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, de realizar o compartilhamento. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Lembrando que agora temos aí a oportunidade de conseguimos disponibilizar para vocês, na verdade, a opção de Seja Membro. Então, seja membro do canal, venha fazer parte da comunidade e continue crescendo aqui com a gente. Lembrando que se você tiver alguma ideia sobre em relação a algum vídeo, você pode deixar aqui nos comentários também. Me siga nas redes sociais, vou deixar todos os links aqui na descrição, mas me siga no TikTok, LinkedIn e também no Instagram. É isso, pessoal. Um beijo, muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.